29 de março, quarta-feira, dia de sentido único, digamos assim, nas bolsas europeias e na americana. O dia está a ser bastante positivo. Começámos com, pelo menos na Europa, com gap-ups que depois acabaram por ceder, mas depois de visitarem suportes foi um movimento de sentido único. Em todo caso, isto foi nos índices, como é óbvio, cada cotada teve o seu movimento, umas melhores, outras nem por isso. A única que terminou negativa no PSI foi a Altri 0,39. A Navigator fez exatamente o inverso. No aspecto mais positivo, destaque vai para o BCP 3,73, a voltar para a zona dos 19,90 e os CTTs, onde é que está? Estão aqui 2,13. Ou seja, as financeiras neste momento estão a voltar para o sítio onde estavam praticamente quando começou o tal rebuliço das notícias dos bancos regionais nos Estados Unidos. Ou seja, a partir de agora é que vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Em todo caso, em termos de dados económicos, já agora, Standard Poor's, neste momento, basicamente tudo a subir. Ontem tivemos quedas, é por isso que eu aconselho sempre a verem o final do dia, como é que ficou, porque tivemos quedas que foram de certa forma profundas em algumas, mas foi mais ou menos após o vídeo, por volta das 6, 7, as coisas começaram a inverter. E isto é importante porquê? Por causa das informações que nos dá. Um mercado americano a terminar em alta é sempre algo positivo e inverte aquela tendência negativa que estava a haver. Mas não há um setor de destaque, isto basicamente hoje, na minha opinião, não é mais do que um movimento para cima para testar novamente as resistências, como é óbvio, a partir de agora, como diz o outro, estamos em jogo, não é? A semana está a ser positiva, de certa forma, tirando os serviços de comunicação, que estão ligeiramente abaixo, mas a semana está a ser positiva para todos os setores, não há aqui uma tendência clara do que é que poderá estar a acontecer em termos de será que isto não é mais do que um bounce? Se fosse um bounce, as defensivas estariam cá em cima e na realidade até estão. Utilities, basic materials estão cá em cima, mas a saúde não está. E o consumer defensive também. Portanto, enfim, nós temos andado a falar sobre a questão da crise do imobiliário. Não se esqueçam, uma coisa que tem que ser bem explícita é isto. Uma coisa é o setor imobiliário e aquilo que pode acontecer daqui para a frente. Outra coisa são as cotadas. O mercado tem a tendência de antecipar situações, né? Se nós clicarmos aqui no setor do real estate, aquilo que vocês veem é que o mercado, aquilo que tem antecipado dentro do imobiliário, são fortes quedas, fortes quedas. Tem havido nelas todas fortes quedas. A grande questão é, isto significa que as ações das cotadas vão cair só porque o mercado imobiliário cai. Algumas sim, outras não. É como a história dos bancos, né? Os bancos estão bem capitalizados até deixarem de estar. Aqueles que começarem a ceder são os primeiros a cair. Os que tiverem resiliência até sobem. E isso é sempre algo que é importante. Portanto, façam as vossas diligências, tenham isto em conta. Em termos de calendário, hoje não havia assim nada especial. Íamos ter as vendas pendentes de casa que até subiram, mas isto não teve influência nenhuma no mercado, eu confesso. Nós na primeira hora, e eu depois posso-vos mostrar, subimos bastante. Na segunda hora era natural corrigirmos um bocadinho dessa subida, desacelerar, não é? E depois a terceira hora é a tal hora do movimento que nós vamos ver se termina em alta ou não. Para já, as coisas estão a correr bastante normais num movimento bullish. Para amanhã, vamos ter PIB
não tem grande influência, honestamente. É um dado importante quando temos extremos, de resto, para já não tem grande influência. E vamos ter então os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, que não se espera que tenha influência nenhuma se vier em linha com aquilo que é a previsão. Um valor acima, um valor acima vai ter, ou muito abaixo, vai ter movimentos. Se for muito abaixo, vai ter a tal, quer dizer, abaixo ou acima. Hoje em dia, se antes o lema era aquilo que é mau para a economia é bom para as cotadas, neste momento, no ponto em que nós estamos, eu sinceramente não sei. Portanto, acho que o ideal é verem as reações a estes dados, usem o ticker dos futuros e, e depois, com a abertura do mercado, ver se essa reação fica cimentada ou não. É muito natural haver, vamos supor, uma queda e depois haver uma subida antes da abertura do mercado e o mercado abrir a tentar puxar para cima, mas nós temos que dar pelo menos 15 minutos para perceber o que é que vai acontecer. Como é óbvio, esses 15 minutos podem ser fulcrais em termos de movimentação. Em termos de options, já agora que já não vemos isto há alguns dias, as coisas, isto é o cenário hoje, aquilo que nós queremos é sexta-feira, as coisas continuam muito, muito, muito estáveis, não tem nada a mexer de sobremaneira. A parte das calls continua aos 4.100 e os 4.200, a das puts 3.900 e os 3.800. Não se esqueçam, semana passada nós subimos até à parte superior, até aqui esta zona, e depois os últimos 2 dias foi a cair para esta zona. Pode acontecer, pode não acontecer, estejam só atentos a saber o que é que isto significa. De resto, olhando então agora para o PSI, testar suporte, vir cá para cima. Começámos como o mercado acabou por recuperar nos Estados Unidos, começámos com um gap up. Esse gap up foi aqui, esse gap up foi vendido, veio testar suporte, depois começou a subir e inverteu completamente. Neste momento estamos numa zona de resistência, ou seja, se colocarmos aqui a nossa linha, vemos que esta zona é uma zona importante. Eu vou apagá-la porque temos aqui o tracejado e é fácil de entender. É uma zona importante. O ideal será romper este máximo, como é óbvio. Romper máximos não garante nada. Porquê? Porque aqui também tínhamos rompido o máximo e depois foi sempre a descer. Mas são sinais bullish. E isso é sempre importante ter em conta. Os gap ups, eu testo gap ups, eu prefiro gap downs, eu confesso. Porquê? Porque um gap down dá-nos sempre a oportunidade de entrarmos na ótica de entrar, né? Dá sempre a hipótese de entrarmos com alguma certeza do movimento contrário ao gap down. Um gap up dá boas oportunidades para sair, literalmente. Não dá grandes hipóteses de entrada se não vier visitar o suporte. Neste caso, hoje, visitou o suporte e para já estamos a fazer a escadinha da moving average. Pelo que estejam atentos, estamos overbought. Isto significa o quê? Significa que este declive não é expectável que continue a acontecer, vamos ter alguma desaceleração, mas para já a tendência é de subida, a uma hora, claro, a um dia a tendência não é de subida, a tendência para já continua a ser de lateralização. Se vocês forem a ver, nós desde que? Desde novembro que andamos a batalhar entre os 5.700 e os 5.000 e os 6.000, desde novembro. Vamos estar atentos a esta movimentação. Para já os mercados não estão bearish sazonalmente, e a sazonalidade vale o que vale. Não se esqueçam, pelo menos nos Estados Unidos, a sazonalidade indica o quê? Que de meio de março até inícios de maio, meio de maio, temos movimentos bullish. Tem a sua pitada de sal, como é óbvio, mas porque é que isto é importante? Porque a sazonalidade dá-nos alguma confiança para acreditar que as coisas estão a inverter e que iremos pelo menos fechar esta gap. Eu hoje até falei,
foi o Luís, não é? Não, foi o Filipe, que disse que íamos abrir em gap up com aquele ar decepcionado, mas este gap up ainda está por preencher. E o mesmo aconteceu com os Estados Unidos, né? Se vocês olharem para os Estados Unidos, estes gap ups estão todos por preencher. E quem não os apanha, só porque está com receio de que as coisas vão para baixo, eu entendo, não julgo, acho que nós não devemos julgar quem não tem confiança em gap ups. Eu já várias vezes falei no exemplo, eu saí da AMD e da Meta. A Meta foi, já não me recordo qual foi o valor, 180, 181, algo assim. A grande questão é, eu tive a oportunidade para entrar mais baixo, ela depois fez gap up, eu não acreditei, ela foi aos 200, tão simples quanto isso. Portanto, é tudo uma questão de confiança. Quando não temos confiança, não entramos, não há obrigatoriedade nenhuma para vocês investirem quando não existe confiança. Para já, tendência de máximos continua a ser mais baixa. A realidade é essa. Vamos ser honestos e dizer, ok, quebramos a tendência? Não. Esta linha de tendência continua válida, principalmente se eu estendê-la para aqui, não é? Se eu estendê-la assim, vocês continuam a ver que ela continua válida e basicamente, pela informação que aqui temos, estamos a rejeitá-la. Ok? Por isso, o dia é extremamente positivo no Standard Poor's. Estamos a ter aqui uma gap que um dia mais tarde pode ou não ser preenchida. As gaps, como eu já vos expliquei, elas a maior parte das vezes são preenchidas nos 3 primeiros dias, e depois há um sem fim de gaps que ficam uma eternidade sem serem preenchidas. Mas a questão é, o dia é bullish, vamos ver para onde é que nos leva. Os fechos são sempre importantes. Um fecho acima dos 4.000 é sempre importante. A última vez que nós fechamos aqui em cima foi a 21 de março e fechamos nos 4.000. Depois fomos cheios de vontade lá para cima, voltámos cá para baixo. Portanto, agora é que começa a zona que nós começamos a estar mais atentos. As QQQs a fazer praticamente o mesmo, né? Um gap up, a chegar à resistência. O Russell, que é aquele que tem toda a gente, e eu acredito também, foi o que mais caiu. Supostamente é aquele que deveria de recuperar mais. Não é o que está a acontecer. Aquilo que está a acontecer foi o que abriu com um gap up maior e foi aquele que veio mais abaixo. Vale o que vale, as tecnológicas estão outra vez a dominar, digamos assim, o mercado. E depois temos o Dow Jones também na zona de resistência. Já agora, o Standard Poor's a 1 hora. E só para vocês verem as diferenças, né? Por isso é que eu sigo e aconselho de veras a quem gosta de seguir o ticker do Standard Poor's para se posicionar a seguir os futuros, porque nós olhamos para aqui e dizem, isto não nos diz nada, né? Um martelo invertido, depois fez aqui um martelo, que raio de zona de suporte está aqui, podemos colocar a 5 minutos e dizemos, ok, mas furou a moving average, apesar de ter voltado cá para cima. O que é que se passou aqui? Eu gosto de seguir os futuros por causa disto, não pelo pre-market, o pre-market não me diz muito, gosto mais por causa disto, que é, basicamente tínhamos aqui um bearish engulfing, ou seja, isto foi a abertura, isto foi a segunda hora, não se esqueçam, abre às 9h30, isto foi a segunda hora, isto é um bearish engulfing brutal, mas este mínimo, que foi os 4.001.8, não foi batido, e começou a subir, a subir, a subir, a subir, e agora temos um bullish engulfing. Este bullish engulfing para já não se está a materializar, mas vamos ver se termina cá em cima. Se terminar cá em cima, o mercado está bullish. Apesar de estarmos na parte superior da Bollinger Band, o mercado está bullish. Eu tenho partilhado no Discord vários gráficos. Eles todos valem o que valem, como é óbvio, mas a parte importante é esta. Até os bears acham que nós viremos cá acima. Até os bears. Portanto, vamos ver. É esperar que isso aconteça. O petróleo hoje está a cair ligeiramente. É natural. Claro, se estivesse completamente bullish, esta vela era uma pausa para continuar a subir, mas hoje pode ser mais uma consolidação.
Quem é bull no petróleo vai ficar atento aqui a esta zona dos $77, quem é bear vai ficar atento aqui à moving average. Para já está a fazer uma bear flag, quer dizer que os bears tecnicamente têm uma, como é que se diz, vantagem, não é? Isto é uma bear flag, literalmente. Ah, agora vamos ver o que é que acontece. Isto foi por causa dos inventários do petróleo, hoje. Eu por acaso não vi, nem sequer olhei. Há menos 7. Ok, provavelmente. São reações, pode não ser nada. Quanto ao dólar, estranhamente não está bearish. Eu digo estranhamente, só estou à espera que isto suba. Eu digo estranhamente porque estava a contar que viesse mais para baixo, né? Mas este gap down que aconteceu ontem eu não entendi porque é que apareceu aqui um gap down. Provavelmente pode vir só fechar, tentar virar moving average, mas deixa-nos agora naquela dúvida, né? Porque estamos a imprimir mínimos mais elevados. Eu não estou bullish no dólar, acho que o dólar vem cá mais para baixo. Isto vai dar a oportunidade à Bitcoin e ao ouro para subir. Falando da Bitcoin, está a subir, não é? Suporte, suporte, suporte e depois começa a subir. Mas voltou a chegar à resistência e sem força para romper. Será que rompe amanhã? Será que rompe sexta? Estaremos cá todos para ver. A VIX fez gap down e continua aqui em baixo, ou seja, temos aqui uma gap, significa que vamos ter um dia negativo ou pelo menos um período em que as coisas não vão estar assim tão bem. De resto, parece querer vir visitar esta zona, como é óbvio. Esta linha de tendência, ela está mal desenhada, né? Mas vamos meter aqui uma hora só para ficar mais bem desenhada, para apanhar o máximo, ou mínimo, aliás, como deve de ser. Mas esta linha de tendência, aquilo que nos diz é que para já estamos em queda, mas de resto não. Eu não. A VIX tem estado tão errática. A VIX, o que é? A VIX mede a volatilidade entre as puts e as calls. E as coisas estão tão erráticas que não está a servir como grande indicador, não é? Mas para já, dia positivo e ela está a cair. Ótimo. Olhando então agora para. Falta ver aqui os setores. Só o setor da energia está a chegar aqui à moving average de 200. É natural que teste, venha ganhar suporte e volte para cima. Para já, o setor da energia está bullish. Para já, curto prazo, não se esqueçam. E o setor financeiro, ao contrário do setor da energia, continua a estar bearish. Continuamos a cair, é um facto. Continuamos a imprimir mínimos mais baixos que os anteriores e máximos mais baixos que os anteriores, até bearish. Por outro lado, também podemos estar a desenhar a tal, como é que se diz, a tal bear flag, né? Que no caso é bullish. Ou seja, quando começamos a desenhar isto, vamos supor que isto é só para ficarem com a ideia, né? Quando desenhamos este tipo de bandeira, numa queda, isto é bullish, por norma rompe para cima. Segue aquela lógica, nem precisamos pensar na questão das bandeiras. Todos os canais ascendentes, estes são bullish até romper. E a probabilidade de romperem é sempre elevada, não é? Agora, significa que vamos romper a um determinado momento, vejam aqui, vamos romper? Não, não significa. Pelo que, para já, aquilo que eu digo é atentos aos posicionamentos que fazem. Nos Estados Unidos tem muito para recuperar, literalmente. E o setor da tecnologia voltou para a zona de resistência. Quanto às nossas cotadas, Greenvolt continua a dar subida, desta vez acima dos 6,20. Por isso é que eu digo, tem nada de errado quando as pessoas fazem entradas às escuras, né? Como se costuma dizer, olha, tem aqui uma zona de suporte, vou entrar às escuras, mete ali uma ordem de compra, se ela chegar lá, ótimo. E depois acabaram por ficar negativos isto tudo, 4%, recuperou no dia seguinte, mas basicamente ficam na expectativa. Eu não tenho nada contra isto, esse tipo de entradas, eu também as faço. É aquilo que se chama o bottom fishing, não é? Umas vezes corre bem, outras não. A grande questão é muito mais seguro entrar nestes dias, né? Se nós formos a ver a ação de preço hoje,
as coisas tornaram-se muito mais seguras. Abrimos com um gap up, fomos lá acima, voltámos cá para baixo, fizemos esta vela que tem aqui um novo mínimo, mas depois de voltar cá para baixo, rompemos de vez. Isto dá-nos outro alento. Porquê? Porque nunca ficámos negativos, como é óbvio. Chegou a algum target importante? Não. Honestamente não. Green volta para já e é fácil ver pela visão diária. Ainda vai ter muito trabalho aqui com a moving average. Será que vamos aos 6,50? Potencialmente, para vermos a reação à resistência de preço e à moving average. Também pode acontecer de isto é um dead cat bounce e aquilo que estamos a fazer é voltar mais para baixo. Parte que eu acho que é mais interessante, e teríamos que ver isto provavelmente, que é 15 minutos, 30, se não houver muito braille, não há. A parte mais interessante que eu vejo aqui é isto. Em termos de movimento, coincide um pouco com a resistência que temos aqui em cima, o Golden Pocket, né? Mesmo os 50%, mesmo os 38%, ou seja, é como se a Fibonacci nos estivesse a dizer vamos começar a fazer um movimento para cima. No entanto, aquilo que têm que ter em conta é isto: respeitem a ação de preço. Perdendo pivôs, tem que respeitar. Eu já vos disse, quem respeitar este pivô que está aqui, que está exatamente numa zona de suporte, né, que é um 6,23, não se esqueçam, dos 6,23 até aos 6,20 é meio por cento. Mas quem respeitar esta zona não começa depois a olhar para aqui, nem para aqui, nem para aqui. Não, respeita aqui, sai e depois espera pelo bounce. Espera pelo bounce e decide se volta a entrar ou não. O pior que nos pode acontecer é o quê? É apanharmos este movimento aqui, andar aqui a martelar, mais um cêntimo, menos um cêntimo, e já estou tão negativo, nunca saí. Olha, está a subir, será que vai lá acima? E depois não vai. Eu sei que há pessoas que têm a sua convicção, no fundo, tirando 2022, quem segura um saco, por norma, fica positivo. Um dia mais tarde, mas fica positivo. 2022, aquilo que nos ensinou é não devemos segurar sacos. Por vezes erramos, saímos, paciência, e temos que aceitá-lo. Temos que aceitá-lo, e se o aceitarmos que não somos perfeitos e que falhamos, leva-nos a aprender. Para já, Greenvolt está a fazer um mero bounce, a EDP Renováveis está a fazer também um movimento para cima, mas tal e qual como já fez antes, né? As coisas estão a começar a ficar bullish sem estarem bullish. É a mesma sequência, máximos mais baixos, estamos a fazer mínimos mais elevados, que é ótimo. Agora, nós queremos volume, nós queremos convicção nas subidas e para já, quietinha. Eu estaria de olho na EDP. Porquê? Porque a zona breakout está aqui próxima e o fecho que ela teve hoje está a mimetizar o fecho de 3 de março. Será que ela nos dá um sinal? Ou seja, usar a EDP e investir na EDP Renováveis ou na Greenvolt, mas usar a EDP como proxy, porque a EDP não mexe assim tanto, é razoável, acho que faz todo sentido. Ela vai ficar extremamente bullish acima dos 4,89, principalmente aqui dos 4,93, porque depois vem aqui para esta zona dos 5. Claro, voltando aqui para baixo, temos que começar a ter a atenção destes mínimos, né, que são mais elevados. Começando a furar mínimos, chapéu. Mas para já estamos acima de todas as moving averages. Olhando em retrospectiva, voltas a dizer, desde 21 de fevereiro que nós andamos aqui assim nesta lateralização. Pelo que os bears amanhã podem trazer isto para baixo. BCP, chegou à resistência, né? Agora vamos ver. Acho que as coisas estão a preparar-se para se falar cada vez mais sobre crises financeiras, associar as coisas a tudo associado à banca. Eu hoje partilhei a minha opinião sobre a questão dos bancos.
Porque a maior parte da imprensa, a imprensa é como antigamente quando se fazia as autoestradas que ganhava só quilómetro, né? Então aquilo que tínhamos que fazer, em vez de fazer uma reta, fazemos curvas. E a imprensa ganha por visualização. A maior parte dos artigos vão ser, como é que eu ia dizer, os títulos pelo menos são chamativos. O conteúdo por vezes está lá, outras vezes nem por isso, mas os bancos estão bem capitalizados? Estão, é um facto. Existe muito dinheiro, principalmente porque nós viemos de um quantitative easing, não é? Quantitative easing que durou, salvo erro, 4 anos, mais 2016, nem me recordo bem, mas a questão é, durou bastante tempo. Ou seja, há muito dinheiro na rua, há. Bancos estão cheios de dinheiro, sim. O grande problema é se as pessoas começam a fugir dos bancos para ir para outros tipos de produtos ou o crédito mal parado começa a aumentar. Esse artigo dizia que hoje em dia o crédito mal parado está em níveis baixíssimos, 2 ou 3%, algo assim. Mas depois também refere que em 2008 também estava baixo e depois em 2010 já ia nos, sei lá, 10, 15%, ou lá o que é. Outra coisa que devia dizer no artigo é que o crédito mal parado, aquele que está em default, aquele que provavelmente não vai ser recebido, não inclui aqueles que fizeram a renegociação de dívida, ou seja, que estão naquele segundo stage de entrar no crédito mal parado. Por isso é que eu costumo dizer, e volto-vos a dizer, sempre ouvimos falar que aumento das taxas de juros é bom para os bancos. Não é. As taxas de juros, quanto mais baixas estiverem, mais dinheiro a banca faz. O ganho dos bancos está exatamente no spread e no volume. Não é? Nós temos uma margem e depois temos o volume. Quanto mais volume eu tiver, mais baixa pode ser a minha margem, porque eu mais ganho. Quanto mais baixa for a minha margem por pressões de mercado, recessões, menor é o meu volume e maior é o meu risco. Isto para vos dizer o quê? Para dizer que isto pode ser uma oportunidade louca para vir cá para cima. Nós temos aqui uma gap, eu desenhei isto aqui, mas eu acho que é melhor o retângulo, é mais rápido, é mais fácil de ver, né? Mas temos uma gap aqui. Isto é um potencial brutal. Acima daqui dos 20, isto é um potencial brutal. São 13%. É garantido que vá lá? Não. Não. Da mesma forma que estávamos a fazer isto e não era garantido que vinhamos aqui à gap que temos aqui na visão 1 hora, não na visão diária, mas na visão 1 hora temos ali uma gap e temos aqui outra gap e nunca fomos lá. Por isso, não se prendam com as gaps. As gaps são importantes nos primeiros dias, depois, olha, está ali uma gap, ok, paciência. Quando chegarmos aqui, começamos a olhar para a gap. Até lá não vale a pena. Fiquem atentos a isso. De resto, se o preço não vos der indicação, não entrem. Não entrem. Isto pode ser um mero bounce. Isto pode ser aquela situação que acontece sempre. Ok? Portanto, vejam, aqui fizemos um breakout. Fez um breakout, depois perdeu totalmente. Esta oportunidade, que no caso rendeu quanto? Vamos ver. E o BCP costuma fazer isto, portanto é por isso que eu estou a chamar a atenção. 5% até ao topo. Ninguém adivinha os topos, mas aquilo que adivinham é está a cair, ok, vou sair. Não é? E ganham 3%. Mas fez breakout e depois veio por aí abaixo. O mesmo acontece aqui, né? Fez breakout. Este breakout foi muito mais interessante, 18%, mas fez o breakout, fez a tal estabilização, rompeu, mas não veio até estes máximos. Por isso, uma coisa de cada vez, para já, estamos a olhar para esta zona, depois começar a pensar em valores mais elevados mediante a reação. Galp é a mesma coisa. Aquilo que eu falei para o BCP, apliquem à Galp e ficarão bem servidos. Tem gaps, tem uma gap aqui, ainda estamos próximos dela, está numa zona de breakout, tem um
um mínimo mais elevado que o anterior, temos um máximo mais elevado, ou seja, para já está a tentar inverter, como é óbvio. Há quanto tempo nós não passávamos a moving average, né? E hoje tentaram-na trazer para baixo e não conseguiram. Portanto, para já as coisas estão do lado dos bulls. De resto, é aquilo que eu vos digo. Estejam atentos e façam a gestão, acho que é a parte mais importante. A nós, voltou à zona de suporte, não conseguiu passar o máximo de ontem, que foi o da abertura, que também foi o da abertura de hoje, né? Isto basicamente foi um double top, um double top, 4,18. Bullish acima. É isto que o preço nos está a dizer, é que abriu aqui, veio para baixo, abriu aqui, veio para baixo, amanhã se não houver mais vendedores, ela vai para cima. É isto que diz. Mas se os compradores desaparecerem, o que acontece? Começa a furar, a furar, a furar. Portanto, atentos, de resto, está numa zona interessante. CTTs fez o breakout, chegou aonde? Praticamente à resistência, né? Estou a ver aqui a linha verde, não chegou lá exatamente, provavelmente chega lá amanhã, ou então nem sequer chega, mas são os breakouts. É aquilo que nós mais queremos apostar, são em breakouts. Os breakouts são importantes e este não teve volume, por isso não, nem sequer dá para ficarmos completamente extasiados, né? Foi um breakout na primeira hora, foi um breakout na segunda hora. Mas a grande questão é esta: mesmo sem volume, aqui já começou a ter algum volume interessante. Vamos começar a olhar para aqui. Estamos a ficar esticados, estamos. Quer dizer nada. Aquilo que nos diz é que a partir daqui temos que gerir e contar que vai haver quedas, até à moving average, provavelmente. De resto, não. As coisas estão a tentar inverter. Como é óbvio, pode haver aqui uma grande rejeição, voltamos cá para baixo. Porquê? Porque as correções por norma são A, B, C e tudo é possível, né? Mas enquanto não perdemos o pivô, não há C nenhum, pelo que o tal A, B, C pode ter sido aqui. Ok? Isto pode ser 1, 2 e agora vamos fazer a 3. Se vamos fazer a 3, temos que estar a olhar para onde? Este daqui, porque viemos ao Golden Pocket. E se isto é a tal subonda 1, 2, esta seria a onda 3, esta sendo a onda 3, temos que olhar para o Golden Pocket, mas dos 168, isto é tão apertadinho, né? Mas teríamos que olhar para aqui. Portanto, para já, e não se esqueçam, isto não é um ponto de chegada, é só um ponto para estarmos atenção, é tipo um checkpoint. E esse checkpoint pode ser o fim da corrida, como pode simplesmente ser um ponto de paragem, ou seja, podemos fazer isto e vir tudo cá para baixo, ou podemos simplesmente, tudo cá para baixo, não, porque isto sendo a onda 3, teríamos que vir para aqui. Mas onda 3, por norma, é o que é a mais explosiva. Sendo a mais explosiva, eu não usava aqui a ferramenta da retracement da Fibonacci, eu usava esta, né? A extensão. É a ferramenta correta, não nos dará um upside muito maior, mas a onda 3 por norma é mais explosiva, fiquem atentos. De resto é uma questão de gestão, né? Quem fizer entradas ou quem fez entradas aqui agora tem que gerir. Jerónimo Martins, é a mesma coisa, chegou agora ao Golden Pocket, rejeitou. Está tudo em aberto. Vamos cá para baixo? Ou isto que fizemos aqui foi um 2, né? E agora vamos lá para cima, porque 1, 2, 3 ficou invalidado a partir do momento que fizemos esta vela, né? Isto já não é uma onda 4. Não é uma onda 4 porquê? Porque furou o topo da onda 1. Portanto, será isto tudo ainda 1, 2, né? 1, 2, 1, 2 e agora é para voar? Ou será que é para afundar? Honestamente, não sabemos. Aquilo que nós sabemos é estamos num ponto em que temos que ter alguma atenção, principalmente expectável haver um retracementzinho ou nem sequer há. Os retracements, eu quando os refiro, vocês têm que olhar para uma hora. A questão é, para já, estamos na moving average e não há nada de errado com este movimento. A Sonai
está também num ponto de breakout. A maior parte das cotadas estão a ficar interessantes, sem dúvida. Deixem nos comentários se vocês fizeram alguma entrada, se arriscaram em alguma coisa, se usaram alguma das técnicas que nós aqui discutimos. Ah, Acho que é importante nós partilharmos ideias. Por vezes as coisas correm bem, outras vezes correm mal, mas desde que ah, nós digamos assim, eu entrei neste ponto porque era um ponto importante, como disseram no outro dia, é um ponto onde faz bounce, porque é que eu não hei de entrar aí? Não tem nada de errado, né? As linhas roxas estão cá para nos dizer o quê? Tem nada de errado chegar aqui e vender automaticamente, para não se chatearem. Não quer dizer que ela não vá subir mais, e o mesmo acontece nas quedas, não tem nada de errado. Ah, Desde que se mantenha essa técnica no, na perpetuidade, nós ganhamos sempre dinheiro. Porque é a maior parte das vezes o que acontece é que existe mesmo bounce. Ah, Pelo que partilhem as vossas ideias. Ou seja, Sonei e Jerónimo Martins, eu começava a olhar para elas. A Jerónimo Martins recuperou isto tudo e à partida vai querer vir para aqui, mas para já está a fazer um máximo mais baixo, né? Agora a Sonai está num ponto em que vai começar a romper e poderá nos dar algum sinal importante. Não se esqueçam, 2, 3 seria cá para cima. Altri fez uma doji. As dojis denotam indecisão, elas são feias porque têm volatilidade, não nos dá aquele sentimento bull ou bear. A realidade é, temos uma pausa, não temos informação útil que nos diga as coisas estão bulls ou bears. A única informação que temos é fechamos acima da resistência, não é? Vocês estão a ver aqui pela ação do preço, fechamos acima. Agora, a reação amanhã tem que ser começar a andar, começar a recuperar. Isto não foi a reação aos resultados, foi esta. Ah, São duas velas de grande volume, ou seja, estas duas velas são as mais importantes e é essas que nós agora temos que lidar. Portanto, existe upside para vir para aqui, existe downside para vir para aqui, e se chegar aqui vocês têm que começar, principalmente os 4,45, têm que começar a pensar em sair. De resto, para já não tem assim muita informação. Está volátil, está estranha, e o mesmo acontece com a Navigator, ou seja, apesar de não ter uma amplitude tão elevada, é a mesma coisa, né? A Navigator está numa zona que, ok, estamos num suporte, vamos subir. A partir assim, a contagem seria a mesma, né? 1, 2, iríamos fazer aqui a onda 3. É esperar para ver. Mota em Gil continua também. Vocês estão a ver, há muitas cotadas, estão a começar a desenvolver o mesmo tipo de desenho. Atenção, nos Estados Unidos eu tenho partilhado algumas e elas por vezes falham, não é? E por isso é que eu digo, por vezes falhar tem nada de errado. Porquê é que não tem nada de errado? Porque quem está à espera de breakouts entra e falha, também tem o ponto de saída aqui ou aqui, ok? E é isso que tem que ter em conta. De resto, para já, a nossa lateralização tem acontecido, era aquilo que nós estávamos à espera, é aquilo que agora temos que começar a acompanhar. Porquê? Porque quem arriscou entradas, com muita volatilidade ou não, mas quem arriscou entradas tem visto sempre que na primeira hora tem aberto com gap down. Não interessa o dia, abre sempre com gap down e acaba por vir cá para cima. Vai haver um dia que isso não acontece, vai haver um dia que abre com gap up e vem cá para baixo. Mas a realidade é, para já, a sequência de mínimos é claramente cada vez mais elevada. Essa é a parte bullish. Está sempre a fazer o mesmo desenho nestes últimos 3 dias, pelo que muito cuidado. No entanto, as zonas começam a ficar cada vez mais interessantes para recuperar. Como é óbvio, pode-se esperar até aqui, podemos entrar, temos é que gerir, não é? Agora, aquela que não tem nada a mexer hoje, decidiu não mexer, mas fez um movimento interessante, que é aquilo que nós mais procuramos neste tipo de breakouts, né? É romper, testou suporte, fez um no máximo, testou a moving average, fez um máximo mais baixo, ok, vamos testar o suporte novamente. Testou o suporte, rompeu este mínimo, vamos lá ver, 2.645. 2.645. Triple, double bottom, quase quádruplo, sei lá, ela vai para cima. À partida, rompendo os 2,69, começamos a ficar cada vez mais próximos dos 2,75.
numa altura em que se fala, né, da questão dos custos da matéria-prima, do gás. A REN faz a redistribuição, né? Ahm, as- Isto do hidrogênio verde eles devem estar lá metidos também. Em todo caso, eu volto-vos a dizer, tecnicamente fizemos o breakout, testámos um suporte, é expectável virmos mais acima, mas acompanhem principalmente este mínimo de hoje, porque perdendo, provavelmente viramos aqui para baixo para os 2,61. De resto, está bullish. Olhando para os Estados Unidos, destaque ontem, a firm caiu bastante. Vocês podem ver, foi um trambolhão. Hoje já o recuperou, mas foi um trambolhão e peras. Claro, é um gap up. Quer dizer que temos aqui assim uma gap. Está bullish? Não. Mas porquê é que se deu esta queda de 7,5% até mais? Porque a Apple, que já se andava a falar há algum tempo, a Apple anunciou que ia entrar então no setor do comprar agora, vender depois. Saiu essa notícia que eles oficialmente iam entrar, penso eu, e vem por aí abaixo. Recuperou. O dia hoje está a ser bullish, para já. Está bullish? Não. A visão diária não nos diz que está bullish. A visão horária muda alguma coisa aquilo que a visão diária diz? Praticamente não. Literalmente. Agora, é daquela que tem mais upside? É, porque é aquela que tem mais caída, assim como a Upstart. Tem aqui um ponto claro para nós começarmos a estar atentos. O ponto claro para mim vai ser aqui, 11, muito provavelmente 11, sabendo que vai só até aqui, são menos de 10%. Mas ah, de resto, a entrar aqui nesta zona, principalmente próximo do fecho da Gap, ah, mas para já muito volátil e muito estranha. O mesmo acontece com a Sophie, de certa forma. É mais calma, ah, teve muito mais alta hoje, certo? Teve muito mais alta. ah, Temos um mínimo mais elevado, é um facto. Eu acho que ela quer ficar bullish, por isso é que eu reforcei, senão eu não tinha reforçado, né? Agora, em termos de sinais, máximo, máximo mais baixo. Mínimo, mínimo mais elevado. Então, extremamente neutro nesse aspecto. Vamos ver como é que termina o dia. Péssimo seria terminar aqui em baixo. Já agora, Bank of America, só para termos aqui uma referência de como é que está a banca. Também está na zona de resistência e o Wells Fargo. É, mais ou menos. A batalha vai ser aqui, na Moving Average, mas para já as coisas estão assim assim. Eu diria, num dia como hoje, a Upstart e a Farm deviam estar a subir muito mais, mas muito mais, porque elas sobem muito mais. Palantir está a voltar para a zona da confusão, continuamos com aquele movimento de vamos esperar para ver aqui. Quanto o Scape chegou a estar extremamente negativo, agora está a recuperar. A Lucid chegou a estar aqui 3%, está a recuperar ligeiramente. A Tesla também é a mesma coisa, sem grandes informações. As chinesas do setor EV, aquelas que não subiram ontem, hoje estão a subir cheio de força. Quando digo subir ontem, elas acabaram por subir, mas não se afastaram muito daquilo que foi a abertura, né? Vocês veem aqui pela NIO que não se afastou muito daquilo que tinha sido a abertura. Já ali Alto não, ali Alto fez o oposto. Afastou-se bastante. Então hoje está a fazer a pausa, ponto de breakout, provavelmente a NIO vai chegar muito provavelmente aos 10. Eu acho que poderá estar aqui a grande oportunidade dos próximos tempos, mas não se esqueçam. Quantos breakouts é que estas já fizeram e depois cederam tudo, né? Aqui fez um breakout, testou o suporte, voltou para cima, todos excitados, abriu na resistência, tentou outra vez, não conseguiu, veio por aí abaixo. E o mesmo acontece com a Xpeng. A Xpeng, não se esqueçam, mesma coisa, né? Eu a última vez que entrei foi nos 9,40, se não me engano, que assim alguns. Eu já não sei, foi aqui, estava a romper aqui e eu entrei, provavelmente, não sei. A parte importante é, eu entrei aqui, disse que, é, é um gap up, ou foi um gap up que ela fez na altura, não sei. ah, as coisas podem não dar em nada, mas eu vou entrar, vou reforçar que é para baixar o meu preço médio. E essa é a parte importante. Eu sou contra baixar o preço médio, eu não quero fazer isso no futuro, confesso, porque só nos traz problemas, na realidade.
se fizermos uma má entrada, porque é que eu vou baixar o meu preço médio, né? Não vale a pena. Mas a realidade é, com este preço médio que eu agora tenho, 12,57, 12,57, vocês veem, eu estou em apuros. E porquê é que eu estou em apuros? Porque a resistência vai estar aqui nos 12, né? Aqui para lá não há nada que eu saiba. Não há nada. Então, esta linha provavelmente desenhei a 1 hora. E o que é que ela nos diz? Diz-nos que temos aqui resistências. E é nos 12, não é nos 12,57. É nos 12. Ah, como é que eu vou gerir isto? Não é? Ou seja, uma lição que eu aprendi e que vou ter que memorizar para o futuro, porque eu já sabia disto, mas não aplicava, é quando for para baixar o preço médio, baixem ou só baixem caso a resistência fique acima do vosso preço médio. Se o meu preço médio estiver aqui, eu digo assim, há dinheiro a ganhar. Porque eu chego aqui e vendo, não me chateio e depois entro um bocadinho mais acima, não há problema. Agora, ela pode furar, depois vir por aí abaixo. E eu fiquei naquela, né? É tipo, sei lá, Shopify. Shopify é uma delas. Se vocês se recordam, foi no dia do Paulo, provavelmente foi aqui, né? Quarta-feira. Eu fiz uma entrada, 46,50, depois ela continuou a subir, reforcei, 46,80, 400 ações, vendi 200, que era para quê? Para depois comprar mais barato. Ok, vendi 200 a perder, não se esqueça. A grande questão é, quando é que devíamos ter entrado? Ou eu deveria ter entrado? Era aqui, certo? 44,40. Eu não entrei aqui, eu entrei aqui. Ok? Mas escorreu mal, não é? E foi, por acaso, foi no dia da abertura, foi aqui. Minto. Foi por aqui, ela fez isto e eu entrei aqui assim nos 45 e uns trocos. A grande questão é, só depois é que eu vi a linha tendência veio por aí abaixo. Veio para a zona de suporte. O grande problema é o meu preço médio está mais ou menos onde ela está. Ou seja, hoje que ela está a subir 4%, eu devo retirar o meu investimento, voltar a colocar só 200 ações e não deixar 400, porque inicialmente o meu investimento eram 200, eu reforcei porque ela estava a subir, mas o investimento inicial eram 200, ou fico na expectativa que ela vem cá para cima, rompe este máximo e vem fechar a gap que está aqui. Se eu tivesse a ganhar dinheiro, eu já tinha fechado, tinha comprado. A operação é simples, né? É entrar, sair e voltar a entrar. Ou seja, eu saio, vendo as ações todas, 400 e compro imediatamente 200. Pronto. E estou no mesmo ponto que estava antes, só estou a pagar o meu seguro. O seguro é o quê? São as comissões, literalmente. Mas está bullish? Está, sem dúvida. O preço hoje até indica isso. Outra que está a subir, eu não vi notícia nenhuma, vocês veem aqui, tem cá nada. Foi esta. Vamos ver, rompeu os 14, que era aquilo que eu estava à espera, aguentou muito bem. Vamos ver se vem aqui para os 15, será a próxima resistência. Claro, quem perdeu o voo de hoje agora vai sentir dificuldades a entrar, mas tal qual como aconteceu aqui, ela dá sempre oportunidades para voltarmos a entrar. Portanto, vamos ver. Tesla, máximo mais baixo, tendência não mudou, certo? A tendência não mudou, continua a ser uma tendência bearish. Os mínimos são mais baixos, mas se romper, viramos aqui para cima, potencialmente. É uma questão de expectativa. Uma que esteve assim menos bem foi a Google. Eu digo menos bem porque né, num dia como hoje que a Amazon está a subir muito, ela pode dar a entender que não está assim tão bem, mas vejo, a Google não fechou a gap, veio testar a zona de suporte. Era aquilo que queríamos, né? Hoje fez um gap up enorme, veio por aí abaixo, enquanto a Amazon fez praticamente o oposto, né? Fez um gap up enorme e foi por aí acima. É expectável que a Amazon venha aqui. Eu não sei se a Amazon vem aqui. Eu sei que vendi aqui assim alguns, nos 99,70. Eu não vou voltar a entrar, confesso. Porquê? Porque
digamos que eu quando, e falem de más entradas, né? Quando eu comprei eu creio que foi nesta ou foi na Sophie, eu coloquei o investimento, ou seja, aquilo que tirei da Microsoft e investi ou nesta ou na Sophie. E ambos casos estão negativo, né? Equivalente seria o mesmo. Eu saí nos 99,75, salvo erro, são 30 cêntimos, é 0,3% negativo, é quase ela por ela, 5,80 e a outra foi 8, está bem pior. Mas a grande questão agora é esta: o mercado, que sinal é que nos está a dar? Está-nos a dar um sinal bullish dentro daquilo que é neutralidade. A Apple, gap up, não está a ter follow-up nas quedas, pelo contrário, isto é bullish? É, mas está a ter seguimento na subida? Não. Ah, então, o mercado diz-nos o quê? Preparem-se, vai haver movimentos. Não sei quais são as notícias que vamos ter para ter movimentos. Há muitas cotadas que vão romper e vão voar. A Micro não tem apresentou resultados. Basicamente, as vendas caíram 50%. Vejam o que é que aconteceu aos earnings. Eu nem sabia que estava assim. Mas eu vi que as vendas caíram. Não é isto, eles no quarto trimestre, lá o que é que foi, caíram 50%, mas dizem que em 2025 que é que vai ser, e no pre-market 3%, vai com 6% e vai a subir. De resto, também é algo que o Filipe trouxe até à baila, é algo que eu já luto no dia a dia, que é não compensa. O exemplo do Filipe foi este. Onde é que está a Intel? Eu nunca sei onde é que mete a Intel. Devia estar por aqui assim alguns. Intel. Em que basicamente fez uma entrada nos 30, não é? Aqui assim alguns, nos 30. Ela estava nos 30, 40 e apesar de estar a ganhar 4 cêntimos, 1%, ele estava negativo. E a realidade é esta: quando nós investimos pouca quantidade de dinheiro, o ideal é procurar plataformas que levem comissões baixas. O Active Trader, o mínimo que leva são 10 euros. É o mínimo que leva. Quer eu compre uma ação, quer eu compre, acho que é até 10 mil euros ou dólares, eles levam 10. A partir daí começam a levar um valor mais elevado. Mas eu recordo-me de uma vez ter adquirido, sem querer, porque o telemóvel, os dedos são grandes, né? E errei a tecla e comprei 100 ações da Tesla em vez de 10. E as comissões que eu paguei para entrar e sair foram à volta de 500 euros. Isso é importante. A grande questão é, 100 ações na altura que eram os 100 mil euros. Os 100 mil euros, se vocês forem a ver os 500, é meio por cento. Não é nada. Não é nada, é meio por cento. No entanto, se em vez de 100 mil euros, eu comprasse só 1000 euros, 1000 euros, né? Eu vou desenhar aqui só para vocês verem, 1000 euros, tá? Tá, 1000 euros. Estes 1000 euros eu vou pagar duas vezes, no mínimo 10 e uns trocos, no mínimo 10 euros. Estes 20 euros corresponde a quanto destes 1000? 2%. Não é? A parte matemática mais simples de pensarmos como fazer estas contas é fácil. 10% de 1000 é tirar um zero, ficam 100. 1% são 10. Multiplicam por 2, está aqui. Ok? É a parte mais simples. Mas a grande questão é 2%. Isto é aquilo que eu vou pagar só de comissões. Nem sequer vou falar se aquilo que eles vão me levar pela subida ou descida do dólar. 2%. Só porque eu só comprei 1000 euros. Se eu comprar 10 mil, não se esqueçam, tem que sempre ver os limites, mas à partida são na mesma os 10. O que acontece? Passou a ser 0,2. Ou seja, a minha ação só precisa subir um pouco
para eu pagar os meus custos, a banca ganha sempre, não há nada a fazer. Quando é para mexerem com pouco, o ideal é vão para a Giro, vão para outras plataformas que têm comissões baixas, deixam-vos muito mais confortáveis. Claro, falando na Intel, vocês estão a ver onde é que ela está. Isto vai sair daqui um breakout tremendo ou vai ser mais uma viagem cá abaixo? Não há outra discussão. Nvidia e AMD não estão para aí viradas, estão a fazer escadinha, né? A AMD veio aqui abaixo, é uma escadinha, é mais profunda, mas é uma escadinha. O mesmo acontece. O que aconteceu à meta? Eu tinha aqui a meta, será que eu apaguei sem querer? Por vezes acontece. Trouxe cá para baixo. É mexer no telemóvel, por vezes isto acontece. Mas a meta também está a fazer um ponto de breakout, digamos assim. Mas sem dúvida, aquela que tem melhor informação, ah, e por isso é de louvar a entrada, eu acho que é fantástica. A grande questão é esta: vender agora ou deixar que ela venha recuperar, porque o potencial é enorme, né? O potencial é enorme. Até esta zona são mais 15%. Numa que é aquilo que eu digo, eu costumo chamar é o cancro das semicondutores. Ou pode simplesmente vir daqui até aqui. Ok? Neste momento é nisto que está a Intel. Já agora, deixem nos comentários qual seria a vossa aposta ou venham para o Discord onde nós poderemos falar. Acho que seria interessante, creio que foi o Filipe, a partilhar este setup. Por caso, se eu não viesse falar do exemplo dele, eu não via aqui. Este é um ponto de breakout interessantíssimo. Claro, está a ficar esticada, mais tarde tem que ficar abaixo, não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é que é um ponto interessantíssimo para acompanhar as cotadas e há muitas que vão começar a apresentar este tipo de setup, né? Google, Amazon, a Rivian, eu não falo muito da Rivian neste momento porque sim, fez um breakout, mas agora temos que ver o que é que vai acontecer amanhã, porque hoje já subiu 9%. Né? A Shopify, breakout seria aqui neste momento, claro, a 1 hora nós temos várias informações e o breakout basicamente é onde ela anda a navegar, não é? Porque estamos a olhar para estes máximos que estão aqui. Mas será que ainda vamos cá para cima? Honestamente eu não sei. O mercado está tão estranho nesse aspecto. Toda a gente quer entrar short na Netflix. Toda a gente. Eu ando a ouvir falar de entrar short na Netflix desde que ela bateu aqui. Coitado dos shorts, mas também coitado dos bulls. Porquê? Que ela continua aqui em baixo. Será que vamos ter um breakout? Será que vamos desenvolver aquilo que muitos gostam também de acompanhar, que é o tal Head and Shoulders? Tipo BCP, lembram-se? Que fez o invertido. Será que é isto que vai acontecer? Está toda a gente na expectativa. A parte importante é esta: mesmo os bears acham que o Standard Poor's vai subir até aos pelo menos 4.200, mais coisa, menos coisa. Bons negócios a todos e até amanhã.